Consegue. Não consigo nada. Eu vou falar. Eu tenho uma doença e a gente tá aqui na casa. A gente tá aqui. Ele tem uma casinha. E a gente vai fazer o que hoje? Contar sobre o quê? sobre a nossa vida, o jeito que a gente vive, a nossa forma de lidar com tudo. Olha, tem um microfone, uma câmera, uma luz e uma TV. É isso aí, tem tudo. TV? Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Leleflix, a escola da vida real. Hoje estou com duas convidadas, vamos falar sobre o tema autismo, mas antes de começar eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, deixe o seu like e o seu comentário. Isso faz com que o YouTube enxergue o nosso conteúdo de relevância e entregue para milhares de pessoas, que esse é o nosso propósito, conectar pessoas por meio de história. Então vamos lá. Quem começa primeiro? Quem quer começar? Não, vou começar pela sua mãe. Se apresente. Não, por que você? Você quer falar primeiro? Então fala para as pessoas seu nome. Meu nome é Luísa. Eu tenho um pai que se chama Luiz. É? O que mais? Não é Luísa que chama o papai. Não, ele chama Por Luiz. que não é Luísa? Porque a Luísa é nome de homem, Luísa é de mulher. Conta para as pessoas quantos anos você tem, o que 7 anos, eu nasci em 2014. Lohane, vamos lá. Como que você identificou? Como que foi esse processo para poder identificar Porque as pessoas acham que é uma doença e, na verdade, o autismo não é uma doença. Na verdade, o autismo ele não é uma doença, ele é uma... O quê? Ele é uma deficiência neurológica. Até hoje, assim, as pessoas não têm como falar o porquê que o autismo veio, como que ele como que ele é feito na pessoa, como que a pessoa tem ele. Isso ainda ninguém sabe, não descobriram. Não tem cura também, né? O autismo não tem cura, tanto a doença rara que a Luísa também tem, não tem cura. E a gente segue um dia após o outro, fazendo nosso tratamento, nossa terapia, nossas consultas de rotina, que são de 3 em 3 meses, em São Paulo, que a gente faz, né, com a doutora Tânia. Qual que é o tratamento que vocês fazem? Então, a hiperplasia adrenal congênita, ela é uma doença diagnosticada no teste do pezinho. No teste do pezinho, são diagnosticadas mais de 50 doenças raras, onde quase ninguém conhece, e ele é feito 5 dias após o bebê nascer, com aquela furadinha no pé e tal. É o que eu sempre falo, o teste do pezinho, ele não é só um carimbo no pé, ele tem vários diagnósticos onde tem doenças que levam o bebê a falecer. Por exemplo, a doença da Luísa, hiperplasia adrenal congênita, ela foi diagnosticada 2 dias de vida, graças a Deus, a ponto da Luísa não ter que ir para UTI, porque assim, tem várias mães que os filhos foram para UTI, ficaram mais de mês na UTI. Alguns não sobrevivem porque não sabem o diagnóstico, não sabem a forma de tratar, não conseguem entender o porquê que o bebê está ali desidratando, vomitando sem parar. E graças a Deus a gente teve um suporte muito bom aqui na medicina, né? A Luísa nasceu na UFO. E quando ela nasceu, 2 dias depois para alta, a médica chegou e falou: olha, mãe, a gente não vai liberar o bebê. Falei, por quê? Porque todos os exames dela estão alterados, os hormonais. Tem exames de rotina para liberar o bebê quando ele nasce. E aí a Luísa não tinha condição de ser liberada. Então... E você não entendeu nada? Não, até então não tinha entendido nada. Deixa eu falar sem ficar quieta. E aí até então não tinha entendido nada e falei, então tá. E ela falou, a gente vai levar o bebê pro neonato e ela vai ficar lá no Inter 3, que são diversas salas que tem na UTI. Tem a UTI neonatal, onde vem os bebezinhos prematuros, tem o Inter 1, o Inter 2 e o Inter 3, que é onde, tipo assim, um ponto de interrogação, ninguém sabe
o que está acontecendo lá. E aí a Luísa ficou lá 27 dias no Inter 3, onde eu tive que deixar ela e ir embora sem ela. Eu cheguei com ela e fui embora sem ela lá na medicina, mas graças a Deus, 2 dias depois que ela já estava internada, veio a endocrinologista e falou: olha, mãe, os exames dela não tão normais, a gente só pode liberar o bebê quando tiver tudo certinho, tudo em referência. E ela falou, ela tem uma doencinha. Eu lembro dela falar essa palavra, doencinha, ela falou. E eu falei, qual que é o nome e tal, né? Aí ela falou, chama hiperplasia adrenal congênita, é uma doença que acontece quando a mãe tem uma mutação de um gene negativo e o pai também, e acontece que o defeito da mutação vem no bebê. É uma doença muito rara, muita gente não conhece. É diagnosticada no teste do pezinho, e os sintomas do bebê, os primeiros sintomas é vômito, diarreia, sonolência, não mama, o bebê tá pálido. E aí, na maioria das vezes, acham que é, por exemplo, uma virose, quando o bebê nasceu e teve uma virose, mas não é, é a doença. E o que acontece? O bebê acaba falecendo por falta de diagnóstico. Isso acontece muito. Como é que você sentiu? Eu fiquei tranquila. Pra falar a verdade, eu nunca tive medo, eu nunca fiquei frustrada, aflita, nunca, em relação a ela ter um diagnóstico. Porque antes dela nascer, eu já tinha comigo que ela ia vir para mudar tudo que eu já tinha vivido antes, ela veio para mudar. Então eu já tinha certeza que alguma coisa ali ia ser diferente. E aí teve o diagnóstico, fechou o diagnóstico, tratou ela os 27 dias e a gente teve alta para ir embora para casa. Voltamos para casa, graças a Deus, os exames já estavam batendo, né? Porque entrou com medicação, tudo direitinho. Resumindo, a hiperplasia, ela é a glândula que fica em cima dos rins, a glândula suprarrenal fica em cima dos rins. A Luísa tem ela, mas ela não funciona, ela tá lá de enfeite. Ela nasceu perfeita, tudo direitinho no corpinho dela, mas a glândula não funciona. Então, ela não produz os hormônios que o organismo dela precisa, que o corpo dela precisa. Então, para repor, ela tem que usar medicamento. Então, a Luísa toma corticoide 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E a gente faz exames a cada 3, 4 meses em São Paulo, né? Porque hoje em dia a gente trata em São Paulo, na USP. Aqui tem o tratamento, só que eu consegui, graças a Deus, era o meu sonho. Até então eu tinha esse sonho de conseguir passar com uma médica, que ela chama a doutora Tânia Bachega. E ela trata na USP em São Paulo. Então, assim, uma consulta com ela era R$900, eu não tinha condição de pagar. E eu conversando com a doutora da Luísa aqui de Uberlândia, lá na medicina, ela falou, olha mãe, a gente pode mandar seu caso lá pra doutora e tal. Se ela pegar o seu caso, tudo bem, vocês podem fazer um teste e ir pra lá. E aí ela mandou um e-mail, no outro dia já a doutora Berenice respondeu e falou que aceitava o caso da Luísa. Falou, a gente pega o caso sim, pode vir consultar com ela aqui. Aí a gente foi um dia e assim, quando eu cheguei naquele hospital que eu vi o tamanho que era aquele hospital, referência do país inteiro, onde eu tô assim, não desmerecendo as médicas daqui, porque são ótimas, são alunas delas. Mas quando eu vi toda aquela equipe lá, eu falei, aqui é o meu lugar, aqui é o meu sonho, é aqui onde eu quero ficar. Muito mais segura, muito mais aberta a tudo, porque lá eles têm, assim, a médica da minha filha, ela é a chefe do SBT e do teste do pezinho. De onde vem o teste do pezinho, de onde eles divulgam, de tudo isso. Ela é a chefe, ela é a presidente dessa associação completa, assim, sabe? Então ela é a pessoa que mais entende da doença da minha filha e é a pessoa que tá com a minha filha.
ela disponibiliza o WhatsApp dela para mim 24 horas, para mim poder perguntar qualquer coisa, saber de tudo. E antes disso, eu praticamente não sabia nada, né, da doença, porque eu não conheço ainda até hoje ninguém da cidade aqui que tenha a doença. Aí a minha tia, ela foi pesquisar. Senta aqui. Meu Deus do céu. É desse jeito. Ela é doidinha. E aí? Fica olhando aí. Aí então eu não conhecia sobre a doença ainda, né? Não sabia quase nada. E então a minha tia, todo mundo na família tem um parente que é desesperado, né? Quando descobre alguma coisa. E aí a minha tia, ela já foi pesquisar no Facebook já na hora o nome da doença, tudo. Já conhecia a médica-chefe que estava no neonato, já entrou em contato com ela, já fez tudo. E aí ela entrou no grupo. Tinha um grupo Hiperplasia Adrenal Congênita no Facebook, ela entrou. E aí ela começou a ter mais acesso, mais informação para poder me explicar um pouco sobre, né? E eu tive muito, como é que eu posso falar? Suporte, assim, das pessoas. Senta aqui do meu lado. Suporte das pessoas, isso foi te dando mais robustez, né, digamos. Muito suporte, inclusive eu tive um suporte de extrema importância que eu não posso deixar de falar, que é da minha amiga Elaine. Ela se chamava Elaine, ela é uma amiga muito importante para mim. Ela foi uma pessoa, assim, que me ensinou tudo o que eu sei hoje sobre a hiperplasia. Ela era uma pessoa que, em todas as lives que eu faço, da minha associação que eu faço parte hoje em dia, é uma pessoa que eu cito ela sempre, porque ela me ensinou tudo o que eu sei hoje e graças a ela, hoje eu consigo dar esse suporte para as outras pessoas, para as outras mães. Isso falta muito, a parte da informação? Falta bastante. Inúmeros médicos não conhecem sobre a doença, não sabem lidar com isso. Eu faço parte de uma associação que chama Associação Addisoniana, ABA. E eu sou comissária dessa associação e a gente tem um grupo, né, da associação com mais de 150, 180 pais que fazem parte da associação. Eu tenho mais outros 2 grupos da hiperplasia com mais de 200 pais também, na qual eles têm o meu telefone, eu deixo o meu telefone 24 horas para todas as mães, todos os pais me chamar quando precisar de alguma coisa. Qualquer coisa assim, eles estão me mandando mensagem. Então vou só te cortar um pouquinho. Posso colocar o seu telefone na descrição do vídeo para quem quiser depois? Pode, quem tiver o diagnóstico. Vou colocar o seu Instagram também, se quiser entrar em contato com você, né? Várias mães me procuraram no Instagram também, depois que eu comecei a postar mais coisas da Luísa em relação a diagnóstico. Vieram atrás de mim, fazem parte do meu grupo hoje, onde a gente tem todo o suporte para atender os pais, né? Porque é uma coisa muito importante. Na hora de comprar o seu pneu, compre sem sair de casa. Aqui, na Pneu Barato. As melhores marcas nacionais direto da fábrica. E você quer mais? Pagamento em 10 vezes e frete grátis. Acesse pneubarato.com.br e compre sem sair de casa. Teve um dia que a Luísa passou muito mal e quando eles passam mal, eles falam crise adrenal. O que é uma crise adrenal? É quando a criança começa a vomitar sem parar, quando a criança dorme o dia inteiro, não come, tem diarreia consequentes. E aí o que acontece? Tem que levar a criança para o hospital na hora. A gente tem uma carta de emergência que explica tudo o que tem que fazer. A carta está escrito, carta emergência, fazer tal medicação na veia na hora que a criança chegar, fazer a dose tal, fazer isso, fazer aquilo. A carta em si, ela é apenas para o médico ler e fazer. Aí, né, teve um dia que a Luísa passou mal e eu levei ela correndo para o Uai Martins, porque eu já sabia que lá eles tinham uma medicação própria para ela e tal. Só que quando eu cheguei lá,
a gente se deparou com um médico diferente, que a Luísa ainda não tinha passado com ele. E o que aconteceu? Ele leu a carta, ele viu que ela estava vomitando muito e falou: olha, mãe, eu não conheço a doença. E se eu não conheço a doença, eu não vou medicar ela. E eu falei: se você não medicar ela morre. Ela tem desidratação 3º grau. Se você não medicar minha filha vai morrer desidratada aqui agora. E ele falou: mas eu não vou medicar porque eu não conheço a doença. Ou seja, tem inúmeros médicos que fazem isso. Eles não dão a medicação para a criança, mesmo com a carta prescrita, mesmo com o laudo, mesmo com tudo. Tem médico que não conhece a doença e eles não fazem. O que aconteceu? Eu tive que dar um show lá, né? Até que outra médica chegou lá e falou: olha, pode me dar o caso da Luísa que eu conheço e eu vou fazer a medicação nela. Fez a medicação da Luísa, a Luísa saiu ótima do hospital, como se nada tivesse acontecido. Então, o que acontece? Falta de informação. É o que eu falo, muitos médicos, não é que eles são incapazes, é porque não aprofundou assim mais a fundo os tipos de doenças raras. Qual que é a solução que você vê assim? Porque são várias doenças raras, né? Aí se a gente precisa, teoricamente, a gente precisa da boa vontade do médico para ele poder ir a fundo, e às vezes nem todos os médicos têm essa vontade. O que eu vejo hoje, que é o que eu faço, e é o que eu aprendi, é que informações salvam vidas. Então, eu aprendi isso com a Adriana Santiago, a vice-presidente da minha associação. Ela falou para mim: Lola, informações salvam vidas, e isso que você está fazendo em relação a Luísa é uma coisa muito importante, porque estão chegando pessoas que não conhecem, estão chegando gente que não sabe o que fazer. Eu tenho mães que chegam desesperadas, falando: ai, o meu filho nasceu e tem essa doença, a gente não sabe o que vai fazer. Eu falo: mãe, calma, não é um bicho de 7 cabeças, não. Muita gente fala assim pra mim: nossa, mas tadinha, eu acho isso tão feio, tadinha dela, ela tem uma doença. Tadinha não, ela tem uma doença, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem família, ela tem tratamento e ela tem a melhor médica, ao meu ver, do país para cuidar dela. Então ela não é tadinha. Ela não é uma... O sentimento de dó, se ele não vir com uma ação junto, ele não serve para nada. É muito cômodo a gente pegar e falar assim: nossa, coitado dela, mas o que você está fazendo para poder ajudar de alguma forma? Dó é diferente de compaixão, né? Então fica aquele sentimento de dó, mas não move para fazer algo que pode ajudar, ou que pode, sei lá, levar uma informação, igual você falou, levar um conteúdo, né? Não custa compartilhar um vídeo, não custa compartilhar uma informação. Desde foi em junho desse ano agora, eu peguei a Luísa e falei: Luísa, vamos fazer um videozinho à toa aqui, só pra gente colocar no Instagram. E a gente fez o vídeo, e o nosso primeiro vídeo deu 40 mil visualizações, do nada. E assim, eu falei pra ela: vamos fazer então, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Conversei com as meninas, né, da minha associação e tal, e elas falaram: vamos, Lola, vamos, a gente vai compartilhando, a gente vai fazendo, a gente faz live. As nossas lives deram... Nós tivemos uma live que teve quase 100 pessoas na nossa live assistindo. Minha e da Adriana Fadel, que é a presidente da associação, e muitas mães falando: nossa, que legal, né? Que interessante tá divulgando, tá falando, tá informando. Muito legal você falar isso, porque tipo assim, conhecimento que não é compartilhado não serve para nada. Então, se você está tendo essa experiência, se você está tendo essa vivência e você pode ajudar de alguma forma as pessoas, as mães, os pais, entenderem melhor, cara, isso é fenomenal. E as pessoas às vezes não têm essa disposição, né? Não quer só o que a gente fala muito, que é o famoso transbordo na vida das pessoas. Muita gente também tem vergonha, né, de poder admitir que tem um filho que tem um problema. Eu não vejo como problema. Eu nunca vi como um problema: minha filha tem um problema, eu nunca vi como isso. Eu entendo hoje que ela até uma mulher cortava meu cabelo, ela falava:
pra mim, assim, ela é cristal, ela é aquelas crianças diferentes que nascem hoje em dia com luz, que vêm pra mudar o mundo, sabe? É assim que eu penso hoje em dia, depois de tudo que a gente já passou. Acham que é uma doença, autismo não é doença, só para deixar bem claro, não é doença, não é adjetivo também, porque as pessoas usam muito o termo autismo como adjetivo para citar alguém. Eu vou estar falando também sobre isso, de situações que a gente já passou também. Para mim, como mãe, eu tenho como o autismo uma deficiência neurológica, algo no cérebro que não, por exemplo, não deu certo, e a criança veio com autismo. A Luísa, ela tem o diagnóstico de síndrome de Asperger, que é, por exemplo, ela tem 7 anos, mas a cabeça dela é de 14, de 12, de 14. Os assuntos dela são acima do limite, ela é totalmente fora do padrão, ela fala inglês perfeitamente, ela faz cálculos, assim... Inteligência acima da média. Ela tem um QI muito alto de superdotação, né? Então, só que ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade muito grande de interação social com crianças. Ela não consegue muito interagir com crianças. Com adulto, para ela é mais tranquilo, porque assim, parece que está no mesmo nível que ela, o adulto. Agora a criança não. E como é que faz na escola? Na escola ela tem a professora de apoio, né? Ela tem o apoio, que é a professora dela, que nós pais solicitamos o apoio para estar com ela. E o apoio está o tempo inteiro com ela. E nas terapias que ela faz, a terapeuta vai incentivando ela com outras crianças também, colocando junto. No EI, que é o ensino que ela faz de manhã, contraturno, tem uma professora também com ela, e ela vai também colocando outras crianças junto com ela, adaptando ela nesse meio, mas assim, ela não gosta mesmo de companhia, assim. Isso é normal? É normal. Super normal para eles, é meio que uma característica, não querer muito envolver, só que é igual a neuro dela fala, né? Eles têm um mundo e a gente tem que tirar eles do mundo deles e trazer eles pro nosso. Só que eu acho que tem muitas coisas que são meio robóticas, sabe? Dessas terapias que hoje em dia fazem. Como se todo mundo fosse igual. E na verdade a gente está falando de comportamento humano que é diferente. É totalmente diferente. Cada pessoa. É impossível eu mudar ela da forma que ela é pra ela ser de outro jeito. Eu tenho só que adaptar ela ao nosso mundo, ao nosso ver, ao jeito que é a vida hoje em dia. E ela com 7 anos, ela é de uma forma, com uma outra criança com autismo com 7 também é de outro jeito, porque às vezes De outro jeito, né? não tem como, você falou, não tem como, o que serve para um tem. De forma alguma, nenhum é igual, nenhum autista ele é igual. Todos são diferentes, todos têm capacidades diferentes, todos têm dificuldades diferentes. Qual que é a maior dificuldade de você como mãe? A maior dificuldade, antigamente era paciência, mas hoje eu tenho bastante paciência hoje em dia. Mas a minha maior dificuldade é lidar com o ser humano hoje em dia, lidar com as pessoas de fora. Existe muita discriminação? Existe. E inclusive esses dias eu até tive um atrito no Instagram, que é assim, eu não gosto muito de discutir, sabe? Eu sou uma pessoa assim bem estourada, mas eu sou cara a cara, sabe? O meu papo é reto, eu falo o que eu tenho para falar, eu falo para a pessoa, eu não fico fazendo entre meios essas coisas. E o que aconteceu? Eu não gosto também de ficar expondo no Instagram briga, essas coisas. Só que teve uma coisa que me deixou muito chateada, que foi uma blogueira aqui da cidade, eu não vou citar o nome, mas ela fez um Reels, e no Reels falava assim, de fundo, né? Era uma dublagem e de fundo falava assim, ai, eu tô andando na ponta dos pés, ai, eu acho que eu não tenho amigo nenhum, ai, eu não tô conseguindo dormir, eu tô comendo demais, será que isso é compulsividade? Será que eu sou autista? No final fala essa frase, será que eu sou autista? E aí ela postou e muita gente comentou, por ela ter muito seguidor, comentou carinhas rindo. Não. Comentou várias carinhas rindo
achando graça, sabe? E aí juntou uma turminha de mães, né? Eu e mais outras pessoas que me apoiavam e fomos lá no Instagram dela, mandamos mensagem para ela, falamos: olha, tá que você quer fazer um vídeo legal, um vídeo engraçado para dar engajamento pro seu Instagram, mas você tá usando o termo autismo como adjetivo, como se uma pessoa que anda nas pontas dos pés, ela é autista. Se você come demais, você é autista. Se você não tem amigos, você é autista. E não é assim. Eu escrevi pra ela, eu falei: a minha filha, ela tem amigos, ela não anda na ponta dos pés, ela come normal, ela faz tudo normal e ela é autista. Então, eu vejo que a sociedade hoje em dia é muito difícil. Qual foi o posicionamento? Ela não respondeu. E deixou o vídeo do mesmo jeito? Ela deixou o vídeo, me bloqueou as outras mães e respondeu falando que era um grupinho de blogueirinha da cidade que estava com inveja dela. O que tem a ver inveja em relação a isso? Aí eu gravei os stories todos dela, porque eu gravei pelo celular da minha mãe, que como a minha mãe não estava bloqueada, eu gravei pelo da minha mãe e postei tudo no meu. Falei: olha, isso não é inveja, isso é só para você aprender que quando você está usando a palavra autista, você tem que saber o que significa e o que você pode causar para as outras pessoas, para as mães de crianças autistas, assim como eu. Ela não me respondeu, ela me bloqueou, porém ela apagou o vídeo. Ela apagou o vídeo. Só que esse áudio, ele tá rolando muito no Instagram. Muitos famosos também fazem. Muitos famosos fazem essa trendzinha aí. O autismo, vê se eu me corrijo se eu estiver errado. A palavra autismo, as pessoas associam como aquela pessoa isolada, né? Entendeu? Isso é meio que cultural do brasileiro. Não sei se isso é mundial também, não sei. Falou que a pessoa que tá isolada, tá no mundo... pessoal autista, entendeu? Ficou uma coisa mais, associou a isso, né? A sociedade fez isso, né? A sociedade. E teve outro dia também, um outro episódio também, que eu fui numa festa e aí uma mulher chegou em mim no meio da festa e falou assim: nossa, olha aquele cara ali. Aí eu falei: o que tem? Ela falou assim: ele parece o autista da festa, né? Aí eu parei, pensei, olhei, falei: o que eu faço, né? Vou dar um murro na cara dela, eu vou gritar com ela, o que eu vou fazer? Aí eu contei até 3, eu olhei pra ela e falei assim: qual que é o seu problema com o autista? Aí ela falou assim: nenhum, por quê? Eu falei: porque minha filha é autista. Aí só de eu ter falado isso, eu já quebrei ela. Nada, tá morrendo. Se ela tem bom senso, ela ficou morrendo de vergonha, não sabe onde que... Na hora. E aí ela já ficou muito sem graça na hora que eu falei isso. Ela falou: não tem nada contra não, e não sei o que, já começou a pedir desculpa. Eu falei: deixa eu te falar, não tem problema você falar isso. Só que não fala pra multidão, assim, não julga o outro não. Quando você tiver uma opinião, guarda pra você, porque isso machuca as pessoas. Tem uma frase que eu acho muito interessante isso aí, falando assim: se você abrir a boca, se não for para você ajudar a pessoa nos próximos 5 minutos, tipo se a pessoa está com o dente sujo, ou se tem alguma coisa que você quer falar para ajudar essa pessoa, fica calado. Entendeu? Agora você vai falar para uma pessoa que às vezes a pessoa está obesa, por exemplo. O que vai adiantar você falar isso para a pessoa? Fica calada, entendeu? Não vai adiantar nada você poder falar. Ela ter falado isso também, e aí acabou a minha festa, tipo, eu fui embora. Ela foi embora antes de mim, mas depois eu fui embora também, porque eu fiquei muito chateada. A partir do momento assim que a pessoa fala de um, ela tá falando de todos. Então ela tá incluindo a minha filha nisso. E o autismo hoje é uma bandeira que eu levanto e que eu abraço, e que se desrespeitar, eu vou bater de frente, entendeu? Eu vou até o fim.
é só o autista, né? Eu não sei se essa informação está correta. Até depois quem assistiu eu vi falando que existe 2 milhões de autistas no Brasil. Existe a família também, né? Então não é só o autista em si, né? Existe o pai, existe a mãe, existe o irmão, existe o primo, o vó, tudo que convive. É todo um sistema, um conjunto que tá por trás disso, né? Por que você acredita hoje que é tão... Até comentei com você, eu fui pesquisar no YouTube sobre essa questão do autismo e tal, e não vivi praticamente coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, e a gente não vê falando, ninguém abordando esse tipo de assunto, ninguém abordando, levando um conhecimento, né? Levando conhecimento de quem vivenciou, que é o seu caso que você vivencia, ou de médicos também que já atenderam. Por que você acha que existe essa, hoje, não abordagem desse tema, que é um tema que... Chega a ser meio que soa como um preconceito, né? Porque não falam. A única pessoa que eu vejo falando do autismo abertamente é o Marcos Mion. Por causa do filho dele. Ele é o único que eu vejo falando abertamente sobre isso. Eu tenho uma amiga em comum com ele, a Kênia Diel. Ela é mãe, ela é autista e ela é mãe de um autista. E ela, assim, ela é como se ela fosse o braço direito do Marcos Mion. Ela dá acesso pra gente, assim, uma coisa surreal, sabe? O acesso que ela dá das informações, de como ser mãe autista, de tudo isso. Então é muito importante a gente tá falando, a gente tá divulgando, a gente tá ajudando, porque talvez tenha alguém ali que não consegue. Tem muitas mães no escuro também, que não conseguem chegar e falar, olha, eu preciso de ajuda. Meu filho tá aceitar às sem vezes parar. também, né? Meu filho tá fazendo isso, tá fazendo... A gente tem que começar a quebrar isso, eu vejo muito nessa questão do Leleflix. Parece que, por exemplo, eu fiz da violência doméstica, eu fiz do ex-usuário de crack. Só porque eu não sou usuário, só porque eu sou homem, por exemplo, eu não posso falar sobre violência doméstica. Por que eu também não posso falar sobre autismo? Aí parece que só mães que têm filhos autistas ou que tem, mãe com família que tem que levantar. Por que outras pessoas não abordarem esse tipo de assunto também? Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Esses outros problemas que ninguém querem abordar, parece que é uma coisa de outro mundo que não está do seu lado. Que... As pessoas tentam se esconder muito também. Muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente se esconder. Eu vejo vários casos na internet de adolescentes sem tratamento, com 16, 17 anos, que não falam uma palavra. Por quê? Porque não teve tratamento. Então, o que eu falo sempre para quem me procura, qualidade de vida, dê uma qualidade de vida boa para o seu filho, comece o tratamento o mais rápido possível, aos primeiros sinais que você tiver. Se alguém desconhecido chegar e falar, olha, tô achando alguma coisa estranha, leva a sério. Faz uma consulta com o neurologista, vai no psicólogo, leva a criança lá só para ter uma opinião ou talvez uma segunda opinião também, porque eu tive que ter 2 opiniões. Porque até então, para mim, eu estava no escuro, eu não entendia. A minha tia, ela é psicopedagoga, acho que é assim que fala. Psicopedagoga. Olha a nossa assessora, eu já roubei essa assessora aí. Você quer me mandar um beijo pro Marcão? Quer? Então vem cá mandar um beijo a ele. Vai aparecer, viu? Ó, não? A Tuane te mandou um beijo, Marcão. Manda um beijo pro Marco Antônio ali na câmera. A minha tia, ela é psicopedagoga e ela falou pra mim, ela falou assim, tem alguma coisa com a Luísa que eu ainda não sei te explicar. Aí eu falei, tá. Aí foi passando o tempo, ela olhou pra mim e falou assim, Lorraine, acho que é síndrome de Asperger, depois você pesquisa. Eu falei, tá. Aí na escola, assim, a Luísa não dividia nada, ela entrou pra escola com 3 anos, porque eu não queria colocar ela antes, porque eu achava perigoso por causa da doença, imunidade baixa, tal. Falei, vou botar com 3 anos. Coloquei com... É bom a gente deixar claro que um problema tem nada a ver com o outro, né? O problema não tem nada a ver com o outro. A hiperplasia adrenal congênita, ela foi diagnosticada quando a Luísa nasceu, ao nascer pelo teste do pezinho. E o autismo foi diagnosticado aos 3 anos e meio com a neurologista a doutora Kelly Borges, ela atende aqui em Uberlândia, excelente médica também. Fizemos uma sequência de testes
quase um mês de teste com a Luísa para poder diagnosticar ela, para poder saber direitinho como tratar. Já tive que trocar de psicóloga, porque a neuro fala assim, que os pais, a única coisa que eles não podem ter medo é de trocar de terapeuta do filho. Porque a criança autista, ela se apega muito à mesma pessoa todos os dias que ela tá lá. Então, você tirar ela daquele apego que ela tá, ela sofre uma frustração. E isso é muito grande. Por exemplo, a Luísa, se ela tá fazendo alguma coisa, você vai lá e derruba o bichinho que ela tá brincando, ela quebra quase a casa inteira, porque você fez isso com ela. E a frustração é algo que eles têm, que é muito grande, que a gente tem que saber lidar com isso, sabe? Por exemplo, às vezes vai no mercado e ela quer alguma coisa e eu não tenho dinheiro para comprar. Ela grita, grita, grita e o povo do mercado fica tipo assim, nossa, que menina mimada, que menina birrenta, é porque a mãe não bate, é isso, é aquilo. Aí vem o julgamento, mas não sabe o que acontece por trás de tudo aquilo ali. Mas graças a Deus, hoje em dia, a Luísa, é muito difícil dela ter crise. Ela tá super, super tranquila. Ela se desenvolve muito bem. O nosso tratamento, ele é baseado em aprendizado, em amor, em paciência, principalmente, em superação, e todos os dias a gente vai se superando cada vez mais. Não é, Luísa? Sim. Porque você gosta de dançar, o que mais que você gosta? O que você gosta de fazer? Conta aí pra gente. Mas você já fez teste do pezinho? Já, eu fiz o teste do pezinho quando eu nasci também, Por quê? porque todo mundo tem que fazer. Aí quem não fez teste do pezinho? Não sei, todo mundo tem que fazer. Lembrando que é obrigatório o teste do pezinho, hein, pessoal? Quem estiver assistindo, estiver grávida, faz o teste do pezinho, viu? É muito importante, porque ele Exige, né? Tem que exigir, né? Caso não queira. ele diagnostica inúmeras doenças raras que talvez seu filho pode vir a falecer sem diagnóstico. E isso é uma coisa muito triste. Por quê? Conta aqui para as pessoas o que você gosta de fazer, Luísa. Eu gosto de cacar lixa e depois eu vou dar tchau pras pessoas. Já. Pera aí, então agora. Então, mano, muito obrigado por ter topado participar dessa. Acho que tinha assunto aqui pra gente ficar umas 2 horas, mas a gente faz de novo depois. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Desculpa aí, que choveu aqui, a gente teve que fazer umas adaptações. Aqui. Muito obrigado. Luísa, muito obrigado por você estar aqui, maravilhosa para a minha audiência. Manda um beijo para minha audiência ali, ó. Manda um beijo para as pessoas, vai lá perto da câmera, fala um beijo pra galera, manda um beijo para todo mundo. Agora abaixa um pouquinho. Você, vai lá. Aí. Isso aí. Chega um pouquinho pra trás aí. Isso aí. Então é isso, turma. Muito obrigado. Gostaria de finalizar aqui agradecendo os patrocinadores: pneusbarato.com.br, RC, distribuidora de piso, e Laser Tour, um sonho de viagem. Então, tá aqui, as 3 lojas tá aqui no cantinho da tela, e as 3 empresas que estão apoiando esse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que vai transformar, que vai impactar, que vai ajudar muitas vidas, que esse é o nosso propósito. Então aguarde o 4º episódio. Um beijo, fiquem com Deus e fui, coraçãozinho lá, fui.